Bonjour, salut, je suis Marcela, la tante en anglais. Je parlais un petit peu français. Aujourd'hui, je veux enseigner 8 mots français que nous utilisons en anglais. Bonjour, salut, je suis Marcela, la tante en anglais. Bonjour, salut, je suis Marcela, la tante en anglais. Je parlais un petit peu français. Aujourd'hui, je veux enseigner 8 mots français que nous utilisons en anglais. Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Titia está aqui maluquinha falando francês com vocês. Você deve estar se perguntando, nossa, essa tia tá meio doida, né? Ela é tia do inglês ou tia do francês? Na verdade, 2018 começou e as minhas novas resoluções também, então resolvi dar aquele foco de novo para o francês. E aí fui procurar um companheiro ideal, aonde que eu vou aprender francês. Então agora eu estou utilizando o Babel e eu estou gostando muito da metodologia deles. Uma coisa que me encantou bastante é que são liçõezinhas bem fáceis. Você vai gastar no máximo 15 minutos do seu dia. Elas são desenhadas para alunos brasileiros, então são pensadas com a mentalidade do brasileiro. Então é super facinho, bem didático, tem muita fotinho, você pode escutar. Eu fico lá repetindo, fazendo biquinho. Não pensa que é fácil não, que tá difícil pra tia também, viu? Mas eu tô lá me dedicando. Uma coisa que eu gosto também é que elas te preparam bem para aquelas situações do dia a dia, sabe? Então não é aquelas frases tipo, meu carro é cor-de-rosa. Quem tem um carro cor-de-rosa, né? São frases que você realmente vai usar no seu dia a dia, então eu realmente estou gostando bastante. E eles oferecem 14 idiomas diferentes, gente, então dá para aprender um monte de coisa. Eu escolhi o francês porque eu acho fofinho e très sexy. Agora hoje nós vamos falar de 8 palavras. Hoje nós vamos falar de 8 palavras francesas que nós utilizamos no inglês, porque, obviously, eu sou a titia do inglês ainda, titia do francês ainda vai demorar um tempão pra chegar lá. E eu escolhi, então, aqui 8 palavras pra te ensinar que nós usamos o tempo inteiro em inglês e que, às vezes, você nem sabia que elas eram, na verdade, de raiz francesa, tá bom? Então, eu vou escolher a primeira palavra foi, obviamente, eu sou crazy for food, foi a palavra menu. Lembrando, gente, que eu vou utilizar a pronúncia inglesa, tá? Como os americanos, nesse caso, pronunciam essas palavras, tá bom? Não vou usar a pronúncia francesa, que eu não tô com essa bola toda ainda, viu, gente? Eu tô chegando lá, mas vamos lá. A segunda palavra que eu escolhi aqui pra você é a palavra façade. Facade, que significa fachada, fachada de prédio, né? Então, the facade in this building is very beautiful, né? Então, a fachada desse edifício é muito bonito. E é uma palavra que a gente usa bastante in the core. Aí, outra palavra em francês. A palavra número 3 é a palavra magazine. Magazine, em francês magazine, em inglês magazine, né? Que significa revista. And I love reading magazines. A quarta palavra que eu escolhi aqui pra você é a palavra garage. Garage, que por muito tempo eu passei na minha vida pronunciando como garage, e é garage, é uma palavra mais afrancesada mesmo, que é garagem. I always put my car in my garage. Quinta palavra que eu escolhi aqui pra vocês é uma palavra que eu amo pronunciar, eu acho ela tão fofinha, eu acho ela tão bonitinha e também gosto muito do significado dela, que é a palavra entrepreneur. Entrepreneur. I'm an entrepreneur. It means I'm a businesswoman. I own my own business. Eu sou dona do meu próprio negócio. Ou seja, eu sou uma empresária, uma empreendedora. Entrepreneur. A sexta palavra que eu escolhi para você é uma palavra para as mulheres bonitas deste Brasil, as morenas. A palavra brunette. Brunette. Brunette significa morena, né? And brunette women are usually very beautiful. A sétima palavra que eu escolhi aqui para você é a palavra arrive. Arrive, em francês, arriver. Em inglês, arrive, que significa chegar. I always arrive home late. Eu sempre chego em casa tarde. E a última palavra que eu escolhi pra você é uma palavra que eu também amo pronunciar. Eu acho uma gracinha essa palavra. É a palavra resume. Resume, que é o seu currículo. Você pode chamar de CV, né, de curriculum vitae. Você pode também chamar assim, mas eles usam com muito mais frequência a palavra em francês, que é resume. Então, I need to write my resume in English. Eu preciso fazer o meu currículo em inglês, ok? E agora que eu tô aqui nessa onda de me preparar para falar outros idiomas. Você sabe que eu já falo um pouquinho de italiano, também falo espanhol fluentemente e agora tô indo aí nessa onda do francês. E eu acho que uma experiência que é muito legal pra gente poder
praticar, colocar em uso realmente, é fazer um intercâmbio, né? E se você pensa em fazer um intercâmbio, se você está pensando, curioso, quer saber mais informação, eu vou te fazer um convite para participar do Salão do Estudante. O Salão do Estudante vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 3 e 4 de março. Então, se você quiser se inscrever, você vai se inscrever através do site, que eu vou deixar um link aqui na descrição. As entradas são gratuitas, vai ter palestra, vai ter um monte de coisa informativa sobre intercâmbios em geral. Intercâmbios para 20 países diferentes, então vale a pena conferir. Titia vai dar uma passeadinha lá também para saber o que tem de francês para eu estudar por aí. Um beijo, bye bye, te espero no próximo vídeo.